Mateus capítulo 16, versículo 18 e versículo 19, diz assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Deus, nós rendemos o nosso coração a esta palavra. Torna cativo ao Espírito Santo todo entendimento a esta palavra. Toda resistência de mente, de entendimento, toda distração e toda dispersão, nós repreendemos na autoridade do teu nome e do teu sangue, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu meditava nessa palavra, veio à minha memória alguns acontecimentos da minha infância. Muito especialmente quando ali no meados da década de 90, 94, 93, 95, esse meado ali, a minha infância foi sem televisão em casa. E então, geralmente, a gente estava brincando na rua, e um colega convidava a gente para ir para casa, e a gente chegava lá e assistia. E eu lembro que naquela época, os filmes que enchiam nossos olhos era do Bruce Lee e do Rambo. E eu lembro que quando a gente assistia, por exemplo, o filme do Bruce Lee, a gente acabava o filme e pensa uns meninos virado no karatê, né? A gente saía dando golpe para tudo quanto é lado. A gente terminava de assistir o filme do Rambo, a gente pegava uma fita assim, amarrava na testa e ia querendo vencer igual o Rambo do filme, né? E uma das coisas que enchia muito os nossos olhos era a capacidade que aqueles homens, né, aqueles atores, tinha de ser invencível. Era algo assim que a gente ficava impressionado. Como que o Bruce Lee conseguia permanecer vivo, lutando com tanta gente ao mesmo tempo. E isso deixava a gente impressionado. Mas isso não aconteceu apenas na minha infância. Eu vejo hoje uma das modalidades, dos gêneros que preenche as bilheterias ao redor do mundo, são justamente filmes de super-heróis. E os filmes de super-heróis enchem também os nossos olhos. Porque, de alguma maneira, existe algo lá que nos encanta, porque nós queremos ser assim. Nós queremos ser alguém assim indestrutível. Nós queremos ser alguém invencível. Porque todos nós estamos em uma luta. Todos nós estamos em uma batalha, todos nós estamos em uma guerra. Você veio aqui esta noite com alguns embates no seu coração, na sua história de vida, na sua história familiar, na sua história financeira, na sua história sentimental. Ninguém, absolutamente ninguém, que esteja em responsabilidade diante da vida, que esteja aqui esta noite, que não venha estar vivendo uma luta, uma guerra, uma batalha, um enfrentamento. E quando nós falamos de enfrentamento, de batalha, de luta, então nós somos assaltados pelo sentimento de medo. Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou conseguir vencer esse embate? Será que depois dessa crise, será que depois desse caos, desse infortúnio que ninguém esperava, será que eu vou sobreviver a isso? Será que o meu casamento sobrevive mais a esta crise? E diante
das nossas batalhas de existências, nós somos sempre assaltados por este medo, por esta insegurança. Eu consigo ou não consigo? E é aqui que entra o Evangelho. Porque o Evangelho é a boa notícia. E o Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia de Jesus a nós, é uma verdade que enche o nosso coração. Se você crer no que Cristo diz ao teu respeito, se você crer no que as Escrituras garantem, que foram palavras liberadas de Jesus ao nosso respeito, então esta verdade de Jesus dita a nós, vai levar o nosso coração a uma postura, a um posicionamento diante da batalha, da guerra, da luta, do enfrentamento. E esse texto que nós lemos, é um texto que vai trazer ao nosso coração, pelo menos, algumas verdades imprescindíveis, para que a gente venha lutar as nossas lutas, mas não como alguém que já tem a sentença da derrota. Jesus, ele está olhando para os seus discípulos, e ele vai dizer assim, olha, a minha igreja. Jesus está especificando que existe uma igreja que é dele. Isso quer dizer que ao redor do mundo existe muitas igrejas, existe muitas religiões, existe muitos povos que se esforçam em conectar com o divino, com o invisível, com o sagrado, mas a Bíblia diz que a igreja de Jesus é uma só. O que é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é todo homem, toda mulher, todo ser humano que nasceu de novo. A igreja de Jesus é todo ser humano que uma vez fez a decisão de se arrepender dos seus pecados. E ele crê no sacrifício de Cristo, de que o sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar e purificar de todo o pecado. Ele crê em Jesus e ele recebe Jesus como seu Salvador, que salvará ele dos seus pecados, que salvará ele dele mesmo e que salvará ele de toda a condenação do inferno e da ira de Deus. Ele recebe Jesus como seu Senhor. A partir de agora, a sua referência de vida é Cristo. A sua referência de decisões e escolhas é Jesus. Então, igreja de Jesus são todas aquelas pessoas que um dia creram em Jesus, se arrependeram dos seus pecados e o recebeu como Salvador e como Senhor da sua vida. Se você faz parte dessa categoria, se você faz parte desse grupo, se você está aqui esta noite e fala assim, pastor Aguiar, eu tenho certeza de que eu sou igreja de Jesus. Eu já confessei a Ele publicamente. Eu já entreguei o meu coração a Ele. Eu tenho a convicção que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu não tenho mais prazer em pecar. E quando eu peco, eu me arrependo, eu me entristeço, eu volto para Jesus. Eu tenho certeza que eu sou igreja de Cristo. O mundo já não mais encanta o meu coração. Embora que eu seja assaltado por muitas tentações, mas eu sei de que Cristo é o meu destino, de que Cristo é a minha referência de vida. Se você é igreja de Jesus, eu tenho uma palavra que vai mudar a sua vida nesta noite. Se você está aqui a me assistir
pela rede, e você fala assim: pastor Aguiar, eu até frequento igreja, mas eu não tenho esta certeza, eu não tenho essa convicção. Na verdade, eu até quero, mas não consegui livrar dos meus vícios, eu não consegui abandonar aquilo que eu tenho absoluta certeza que entristece a Deus. Esta noite é uma noite de salvação. Se você entra aqui neste lugar sem ter feito essa decisão, talvez você está aqui há muito tempo, mas você ainda não decidiu a ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Não estou dizendo de você ser simpatizante que você é salvo. Você precisa confessar a Jesus com seu Salvador e com seu Senhor. Se você é esta igreja, esta palavra diz respeito a você. Porque quando Jesus fala sobre a igreja dele, ele libera uma palavra. Ele libera uma promessa. E quando ele libera esta palavra, algo surge no meu coração. Mediante as palavras de Jesus, uma pergunta surge diante de mim: quais são as barreiras que me impedem de ser o que Deus quer que eu seja? Quais são as muralhas, quais são os paredões da vida que me impede de eu ser o homem, filho de Deus, que Ele quer que eu seja? Quais são as muralhas que te impedem, quanto mulher, de ser a mulher segundo as Escrituras? Se eu sou igreja e eu me vejo diante de algumas resistências, eu me vejo diante de alguns bloqueios, eu me vejo diante de alguns páreos da minha vida, a pergunta que eu faço é: quem construiu essas barreiras para impedir o meu fluir quanto igreja? Quem construiu essas barreiras? Eu estou pregando para algumas pessoas aqui esta noite que diante de você existem paredes semelhantes, paredes invisíveis, paredes diante do seu casamento, paredes diante da sua espiritualidade, paredes diante do seu coração. E muitos de vocês dizem assim: pastor, existe de fato uma parede, uma resistência diante de mim, mas eu já sei quem construiu essas barreiras. E você pode dar alguns nomes dessas barreiras. E essa pregação é para trazer à sua mente a seguinte verdade: as barreiras que insistem em te impedir a fluir, a funcionar, a ser quem Deus quer que você seja, em primeiro lugar, não são os que o diabo construiu. Olha o que o texto diz. O texto diz assim: olha, a minha igreja, o inferno não vai prevalecer. Alguém diz assim: pastor, eu não consigo ser, eu não consigo vencer esta luta, eu não consigo vencer esta batalha, porque o diabo construiu uma barreira, e esta barreira que o diabo construiu me impede de eu ser quem Deus quer que eu seja. Eu não consigo fluir na vida, eu não consigo ser a plenitude do que Deus quer que eu seja, porque o diabo levantou uma parede contra mim, e eu não consigo vencer essa barreira, eu não consigo transpor esse impedimento. Deixa-me eu liberar uma palavra para você. Se existe este pensamento na sua mente, de que existe uma parede que está impedindo de você avançar, e quem construiu essa parede é o diabo, não acredite nessa falácia.
Porque nas palavras de Jesus, se eu sou igreja, se você é igreja, as paredes que o inferno, que Satanás levantar contra nós, não prevalecerão. Se eu estou sendo paralisado por uma barreira, que foi o diabo que levantou, eu estou acreditando numa mentira, porque está escrito no texto, não vai prevalecer. Então, se eu não estou avançando, essa barreira não é o diabo que construiu. Porque as barreiras que o diabo constrói não é páreo para a igreja que é de Jesus. Você não pode dizer que você não está vencendo, se você é igreja, que você não está vencendo, porque o diabo está na sua garganta, o diabo está lá no seu coração, te mantendo em cativeiro, e você não tem nenhuma condição de vencer isso. Eu não estou dizendo que por nós sermos igreja, que o diabo não vai nos assediar. Eu não estou dizendo que pelo fato de nós sermos igreja, que o diabo não vai nos tentar, que não vai nos confrontar, que não vai nos enfrentar. Ele fez com Jesus, e Ele fará com você, e Ele fará comigo, e Ele fará conosco. Agora veja, quando Ele vir em resistência, Ele nunca prevalecerá. Porque está escrito que o que Ele constrói não é suficiente para nos parar. Você crê nisso? Diga amém. Aí você diz assim, ok, eu acredito assim que o diabo, ele não consegue construir essa barreira para mim. Mas existem pessoas que constroem barreiras contra mim. Existem pessoas, pastor, que se eu contasse para o senhor iria concordar de que essas pessoas levantaram barreiras enormes e eu não consigo vencer, e eu não consigo prosperar, eu não consigo viver uma alegria verdadeira, eu não consigo conquistar, porque algumas pessoas entrou no meu caminho, algumas pessoas entrou na minha vida, algumas pessoas atravessaram o meu caminho, e depois que essas pessoas praguejaram, depois que essas pessoas tiveram inveja, depois que essas pessoas fizeram mal contra mim, nunca mais eu consegui ser quem eu criei que Deus quer que eu seja. Nunca mais eu consegui vencer, nunca mais eu consegui prosperar, porque na verdade há uma parede que me impede, há um obstáculo que me paralisa, e esses obstáculos foram as pessoas que me puxam para trás, que não deixa eu continuar. É possível que você esteja aqui esta noite dizendo, eu não consigo fluir porque as pessoas me atrapalham. E então você vai nomeando vizinhos, você vai nomeando parentes, você vai nomeando amigos, você vai nomeando gente de perto e de longe, que causaram ferida, que lhe causaram traumas e assim por diante. E você diz, se essas pessoas não tivessem levantado essas barreiras, eu estaria muito longe. E eu não consigo ir mais, porque existe uma barreira em que elas construíram. Se você está aqui esta noite e você diz, há uma barreira em que as pessoas construíram e é por isso que eu não consigo ir, eu venho te dizer, também não é verdade se você é igreja. Então você me diz, ok, não é o diabo, não é as pessoas, mas pastor, a vida, as circunstâncias criaram barreiras enormes que eu não consigo avançar. Pastor, o senhor não sabe, mas eu recebi o laudo do médico. O senhor não sabe,
mas eu vim de uma família pobre, limitada. O senhor não sabe, mas o contexto do meu nascimento, o senhor não sabe, porque a situação pela qual eu cresci, o ambiente, o contexto de vida, as limitações, as privações, as decepções que a vida gerou. O senhor não imagina que à medida em que essas tempestades, à medida em que esses ventos, à medida em que essas situações adversas se levantaram, elas criaram barreiras que impediram eu ser quem eu fui chamado para ser. Se você está aqui esta noite, se você está me assistindo neste momento, e você já foi convencido de que existem barreiras que te paralisaram, porque foi o diabo que colocou. Se você está me vendo neste momento e você diz, existem barreiras que as pessoas construíram e é por isso que eu estou paralisado. Se você está me dizendo que você não avança, porque a vida, a circunstância levantou resistência, dizendo, aqui você não passa, eu venho te dizer esta noite que essas barreiras não são reais. Essas barreiras, essas resistências não são reais. Elas não são legítimas. Elas não são capazes de impedir de você fluir como igreja. E é sobre esta palavra, eu venho a te perguntar, se não é o diabo, se não é as pessoas, e se não é a circunstância, então quem está construindo essas barreiras? O nosso próprio coração. As nossas mãos é que vai levantando esses paredões. É o nosso entendimento, a decisão que nós fazemos de interpretar a vida, a decisão que nós fazemos de olhar para a história, nós que fazemos decisões e escolhas, e essas decisões e escolhas do nosso coração, entendimento e crença, é que vai levantando essas barreiras. Eu quero te dizer uma palavra esta noite: se você é igreja de Cristo, Jesus lhe deu uma promessa. Se você é igreja de Cristo, Jesus te fez uma promessa. E a promessa que Ele te fez é que você, como igreja, você é imparável. Você, como igreja, você é imparável. Se você é igreja de Jesus, você é imparável. Se você é igreja de Jesus, o seu casamento é imparável. Se você é igreja de Jesus, a sua família é imparável. Se você é de Jesus, existe uma promessa que nós seremos indestrutíveis. Então aquela barreira que o diabo levantou, ela não é suficiente para parar você. Aquelas barreiras em que as pessoas levantaram contra ti não são capazes de parar você. Aquelas barreiras em que a vida levantou contra você não é capaz
capaz de obstruir o seu caminho, elas se levantam. Mas a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e ele será prevalecido, ele será vencedor, ele será vitorioso, porque ele faz parte de um povo que está debaixo de uma promessa. Quem crê nesta palavra pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Então, não é apenas um sonho de cinema em sermos super-heróis indestrutíveis. Isso é real na vida. Isso é real na vida. Então, esta noite, eu venho trazer esta palavra ao seu coração e te digo: avance com as ferramentas que Deus te deu e vai para cima dessas muralhas. Não recua. Não volte, não olhe para as muralhas dizendo, elas vão conseguir me sepultar. Não olha para o tamanho desse caos, não olha para o tamanho desse problema, não olha para o tamanho dessa tempestade, não olha para o tamanho, a temperatura deste fogo que quer te assar, o tamanho dessa tempestade que quer te afogar. Não olhe para isso pensando de que isso será a tua sentença, porque existe uma promessa para o povo de Deus, que quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, você não será afogado, porque o Deus, acima de tudo e de todos, é o que te toma pela tua mão direita e te diz, não temas, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Tem alguém que crê nesta palavra? Tem alguém que crê nesta palavra? Aleluia! Aleluia! Eu venho esta noite para te dizer, sacode a poeira, sacode a poeira, olhe para cima e avance com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E o que é que Deus colocou na sua mão? Deus colocou a palavra, Deus colocou uma promessa. Olha para esta parede, olha para esta barreira e diz, Satanás, se és tu que construiu, ela vai ter que cair, porque está escrito que tu não vais prevalecer. Se foram as pessoas, elas terão que cair, porque o meu Deus é maior do que tudo que eles fizeram. Se é a vida, você vai ter que cair, porque aquele que está comigo é maior do que está no mundo. Eu vou para cima, eu vou marchar, eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou para cima dessas barreiras. Tem alguém que está sentindo o poder desta palavra? Tem alguém que crê no poder desta palavra? Aleluia! Aleluia! Se você é igreja, você está debaixo desta promessa. E então você me diz assim, eu já estou terminando. Pastor, qual é a garantia que isso é verdade? Eu vou lhe dar 2 exemplos amplos. O primeiro exemplo é a história, tanto bíblica como pós-bíblica. Quando você olha para a história do povo de Deus na Bíblia, você vê situações, fases e estações em que você dizia assim, agora acabou. Quando Faraó se ergue dizendo, nós vamos manter este povo cativo. O povo sai e Faraó diz, agora nós vamos atrás desse povo e nós vamos dizimar este povo. E o povo está diante do Mar Vermelho.
A Bíblia diz que quando parecia que estava tudo acabado, quando parecia que a barreira do Mar Vermelho era o páreo para o povo de Deus, Deus se levanta e Ele abre caminho no meio daquele mar. A Bíblia diz que quando havia uma sentença em que o rei Assuero havia dado uma sentença na sua ignorância, data marcada para uma chacina nacional do povo de Deus. A sentença já havia sido dada. A morte do judeu já estava validada. Mas a Bíblia diz que Deus entra em ação, usa a rainha Esther e dá um grande livramento para o seu povo. Quando você vai para a história pós-bíblica, você vai ver que a igreja, na sua perseguição, no tempo da igreja primitiva, houve imperador que eles davam presentes para quem trazia criatividade para martírio, criatividade para sofrimento, porque eles não tinham mais como inventar, como açoitar, como maltratar a igreja. Teve alguns dos imperadores que eles disseram: nós vamos queimar todas as Bíblias, o cristianismo vai naufragar. A Bíblia diz que a igreja prevaleceu. Os leões, as covas, os anfiteatros, os leões, a espada, o fogo, a igreja não sucumbiu diante daquelas barreiras que Satanás, que a vida e que as pessoas disseram: a igreja não vai continuar. Quando a gente olha para a história do povo de Deus, bíblico e pós-bíblico, a gente olha para trás e fala: de fato, existe uma bênção sobre nós, que nós somos imparáveis diante de qualquer situação. O segundo exemplo amplo é da vida de Jesus. Talvez não houve e nem haverá ninguém que foi tão perseguido por Satanás como Jesus. Se teve alguém que Satanás levantou barreiras para pará-lo, foi Jesus. Mas quem disse que aquelas barreiras erguidas parou Jesus? Se teve alguém, que teve pessoas que levantaram barreiras para parar Jesus, foi Jesus. Amigos, irmãos, que tramaram sua traição, a sua venda. Amigos que negaram, que abandonaram, levantando barreiras. Mas a Bíblia diz que Jesus prevaleceu sobre todas elas. E a vida não estava a favor de Jesus em diversas circunstâncias. Ele poderia ter nascido em qualquer outro tempo, mas ele nasce em um tempo em que a política estava falida, em que a religião estava falida, a sociedade estava falida, tudo conspirava contra ele. Mas quem diz que as barreiras que foram erguidas por Satanás, pelas pessoas e pela vida, seriam capazes de trancafiá-lo, de bloquear ele, de fluir quem ele era? Se nós olhando para a história, isso não aconteceu com o povo de Deus. Se nós olhando para Jesus, que é a nossa referência, tudo o que aconteceu a Jesus diz respeito a nós, eu estou garantido de que nós, como igreja de Jesus, nós somos imparáveis. Nós somos indestrutíveis. Pode perder muita coisa. Muitas coisas podem ficar no caminho. Mas a nossa história com Deus, a nossa salvação, o propósito de Deus na nossa vida, não serão impedidos por nenhuma barreira. Então esta noite, em nome de Jesus, se tu és igreja de
Cristo. Se você faz parte do povo de Deus, saia deste culto com a sua cabeça erguida e com seus olhares para o alto, independente dos resultados políticos, econômicos desse país, nesta semana, nesse mês e nos futuros anos, independente do que vier. Nós temos as nossas responsabilidades de cidadão, temos e vamos cumprir as nossas responsabilidades, vamos levantar as nossas bandeiras do que nós cremos, segundo as Escrituras, mas independente dos resultados de perto e de longe, uma certeza eu tenho de que a igreja de Cristo será imparável, nada prevalecerá contra o povo de Deus, nada vai conseguir sepultar a história da igreja que Deus está escrevendo nesta geração. Isso diz respeito a você, isso diz respeito ao que Deus tem com você. Nada será capaz de destruir o propósito de Deus para a sua vida. Quem crê nesta palavra, fique de pé, aplaudindo ao nome do Senhor Jesus, para sempre, para sempre, para sempre. Tudo o que você precisa esta noite é crer. Assenta isso na sua mente, assenta isso no seu coração, pregoa isso, escreva isso na tábuas do seu coração, de que você é imparável. Em Cristo nós somos imparáveis. E sem Cristo? Sem Cristo, qualquer formiga se torna um dinossauro diante de nós. Sem Cristo, qualquer pedra se torna uma grande rocha. Sem Cristo, qualquer sopro se torna um tufão contra nós. Mas em Cristo, nós sabemos qual é o final dessa história. Eu sei que muitos de vocês perderam muitas coisas nesses dias. Eu sei que muitos dos nossos irmãos perderam emprego, perderam empresa, perderam investimento. E isso vai assaltando, isso vai sequestrando a nossa paz interior. Isso vai sequestrando o equilíbrio. Isso vai sequestrando a nossa alegria de viver. Eu venho esta noite liberar uma promessa que não é minha. Não é minha. Não é minha. Essa promessa é de Jesus. E a Bíblia diz que passa os céus e a terra. Mas essa palavra ela não passa. Eu venho esta noite dizer: faça dessa palavra o seu travesseiro. Faça dessa palavra o travesseiro da sua vida. Descansa nessa palavra. Descansa. Nada neste mundo criado se compara à indestrutibilidade da igreja. Ei! Existe uma propriedade no ouro chamado ductibilidade. Essa propriedade no ouro faz com que quando o ouro é passado pelo fogo, a mais alta temperatura não subtrai nada do que é do ouro em si. Nada. O que o fogo faz é apenas remover o que não pertence ao ouro. A mais alta temperatura não consegue subtrair 1 miligrama do ouro na sua essência. Essa ductibilidade do ouro
É disso que nós estamos falando, da nossa natureza. As mais altas temperaturas da vida só vai destruir o que não pertence a nós, mas aquilo que diz respeito ao nosso ser e à nossa essência será intocável. Você, sendo igreja de Cristo, você é imparável. Nada é capaz de obstruir o seu caminho. Você crê nisso? Você crê nisso? Vamos orar. Essa barreira que está diante de você aí, quem é que construiu? Foi o inimigo? Então avança nela, no poder do nome e do sangue de Jesus. Fala: Satanás, eu te resisto. Satanás, eu prevaleço contra ti na autoridade do que eu recebi de Jesus. Essas barreiras foram as pessoas, então prevaleça sobre elas. Essas muralhas foram a vida que fez, foi o corona, foi a pandemia. Então diga para essas barreiras: você vai cair, você não ficará para sempre em pé. Eu vencerei você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clame por esta palavra agora. Clame por esta palavra agora. Clame por esta palavra agora. Clame por essa palavra agora. Clame por esta palavra agora. Se a barreira que está diante de você foram feitas pelas tuas mãos, pela sua falta de fé, pela sua falta de confiança, diga: Jesus, eu me rendo a ti. Fala: Jesus, eu me entrego a ti. Jesus, eu me aproprio desta fé, eu me aproprio desta promessa, eu me aproprio desta palavra, e eu prevaleço contra todas as barreiras diante de mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Bíblia diz que as portas do inferno, se as portas do inferno não prevalecem, não são as portas das pessoas e nem da vida que prevalecerão contra nós. Então Jesus diz: eu te darei as chaves do reino de Deus. Chave fala de autoridade. Se tu és igreja, tu tens autoridade para prevalecer a qualquer barreira, em nome de Jesus. Creia nesta palavra. Diga para o teu espelho esta noite: eu sou imparável, porque eu sou igreja de Jesus. Os projetos de Deus na minha vida é imparável. Se eu estiver em Cristo, nada é capaz de obstruir a história de Deus na minha vida. Levante as suas mãos. Pai, nós queremos ministrar sobre os teus filhos esta noite. Nós queremos, Pai, rogar sobre eles esta palavra. Deus, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir essa palavra. Que a fé seja gerada no coração deste homem, no coração deste empresário, no coração deste empreendedor,
desse profissional liberal, deste pai de família, deste irmão, dessa irmã desempregado e desempregada, que esta palavra gera fé nele, gera fé nela, de que o socorro virá de algum lado, o socorro virá de alguma direção. Ao elevarmos nossos olhos para cima, nós veremos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu profetizo sobre os teus filhos, de que eles prevalecerão contra todas as barreiras. Eu profetizo sobre este casamento, eu profetizo sobre esta família, eu profetizo sobre o coração dos teus filhos, de que em Cristo eles são imparáveis, de que em Cristo eles são invencíveis, porque em todas essas coisas nós somos mais, nós somos mais, nós somos mais do que vencedores. É o que nós profetizamos em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. Quem crê aplauda, quem crê aplauda, quem crê aplauda, aplauda mais, se você crê. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e nos dê da sua paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo nos ajude a crer que somos imparáveis diante de quaisquer barreiras erguidas diante de nós. E por que nós somos imparáveis? Porque se Deus é por nós, nada, ninguém é contra nós. É tempo de sermos igreja mais relevante. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te abrace esta noite, e te torna imparável diante da vida, em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor, e até quinta que vem, em nome de Jesus.